Graça e paz, meus irmãos. Abra sua Bíblia junto comigo no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 3. Marcos 3, 13. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 3, verso de número 13. A palavra do Senhor assim nos diz: Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar, e a exercer autoridade de expelir demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, os quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, quem foi o traiu. Meus irmãos, vamos falar com Deus novamente? Vamos curvar as nossas cabeças e buscar uma direção, pedir para Deus nos dar a sua mensagem. Amém? Pai Santo, agradecemos o Senhor, pois o Senhor tem nos cuidado. Tem cuidado de cada um aqui, ainda que nos mínimos detalhes. Agradecemos o Senhor por isso. E agradecemos, pois mais uma vez o Senhor nos dá a oportunidade de aqui no seu santo templo ouvir a tua palavra. Oramos que o Senhor possa direcionar os nossos corações somente a o que o Senhor tem a nos dizer. Leva, Senhor, os nossos corações cativos à sua palavra e que possa, Senhor, haver transformação em nossos corações. Trabalhe, Senhor, crave a palavra que o Senhor vai nos falar hoje aqui em cada um de nossos corações e que o Senhor possa operar grandemente, Senhor. Desta forma, oramos no nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Irmãos, aqui agora eu gostaria de fazer um exercício de pensamento aqui, para todo mundo aqui. Vamos agora lidar com a palavra de Deus, a Bíblia, como um livro normal. Vamos colocar aqui como se fosse uma obra. E vamos analisar, vamos fechar um pouco os olhos da fé, e vamos olhar com um olhar mais humano, um olhar, quem sabe, mais matemático, sabe? O olhar que muitas das vezes a gente olha situações, né, como seres humanos. E eu gostaria de selecionar alguns dos trechos que a palavra de Deus nos conta no Antigo Testamento, sendo um deles a questão de Davi e Golias. Olhando como um olhar mais humano, é uma loucura colocar Davi contra o gigante Golias. A palavra de Deus nos fala as prescrições, como era Davi e como era Golias. E aquilo ali era um absurdo. A gente olhar a situação, a gente já dá vitória para Golias. É impossível um Davi franzino daquele jeito ter condição de sequer golpear, ter efetividade contra aquele gigante. Na família de Davi mesmo, tinha gente que, sabe, ia aumentar um pouco a probabilidade. Mas aqui eu até jogo uma teoria. Deus poderia fazer alguém da própria família de Golias, alguém do próprio tipo de Golias, gigante daquele jeito, converter o seu coração e fazer com que ele lute. Sabe, é uma das teorias das quais eu jogo probabilidades. A gente sabe que não somente Golias era gigante daquele jeito. A gente sabe que havia mais gigantes. Deus podia fazer isso, como Deus já fez no Novo Testamento, pegando a Paulo, que era inimigo, perseguidor dos cristãos, e converteu o seu coração e fez com que Jesus trouxe Paulo para o seu lado. Deus podia fazer isso.
E assim, as chances iriam ser mais altas. A gente ia ver sucesso nessa empreitada. Mas não somente isso. A gente vê, vira e mexe no Antigo Testamento, a gente vê guerras onde o povo de Israel, o povo de Deus, está num número tão pequeno e o inimigo num número tão grande. Aí a Bíblia é muito clara, ela fala das armas dos inimigos, fala que eles tinham carros fortes, cavalos e tudo mais. E, sabe, quando nos mostra o povo de Deus, é um número tão pequeno que você, olhando pelo olhar de ser humano, você já julga. O povo de Deus vai ser trucidado. O povo de Israel vai ser trucidado. E aqui agora, no trecho que a gente leu, a gente buscou aqui, a gente vai poder ver se de fato acontece novamente isso. Uma das loucuras novamente. Será que acontece de fato essa loucura novamente? Então vamos olhar aqui com um olhar mais humano. A palavra de Deus aqui nos fala logo no verso de número 13. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis e vieram junto para dele. É importante a gente ter noção que o ministério de Jesus Cristo, ele já estava mais que em movimento. Jesus Cristo já estava pregando, Jesus Cristo já estava ministrando poder nas pessoas que estavam enfermas, estava tirando demônios de pessoas endemoniadas. O ministério de Jesus Cristo já estava a todo vapor. E nos versos anteriores a gente vê que as pessoas se jogavam para Jesus Cristo, porque acreditavam, olha, basta eu só tocar naquele homem que eu vou ser curado. Basta, eu só estender a minha mão naquelas vestes, que assim eu vou receber minha cura. As pessoas estavam se jogando para Jesus Cristo. E Jesus Cristo, vendo esta demanda, ele entende que está na hora de ele distribuir mais das suas forças. Por meio disso, escolhendo 12 apóstolos, 12 pessoas de seus discípulos, e assim fazer apóstolos. Aqui fala, subiu ao monte, verso de número 13, subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis. É importante que no Evangelho de Marcos não nos dá esse detalhe, mas Jesus Cristo ele subiu ao monte e orou antes, e depois ele chamou o que ele mesmo quis. Então, primeiramente, fica um detalhe que nós precisamos ter em mente aqui. Essa escolha foi uma escolha soberana. Jesus Cristo escolheu os que ele mesmo quis. Não foram discípulos que levantaram a mão, que apresentaram, de certa forma, alguma habilidade, algo assim, e Jesus Cristo os selecionou por algum mérito. Mas antes, Jesus Cristo, ele escolheu porque deu na vontade dele. A soberana vontade dele predominou aqui. E vieram para junto dele. Verso de número 14. Então designou 12 para os que estarem com ele e para os enviar a pregar. Bom, eu quero levantar uma questão aqui. Por que 12? É importante a gente ter em mente que 12 é um número simbólico que representava aqui as 12 tribos de Israel. No Antigo Testamento você tem lá Rúben, Simeão, Judá, Issacar, Efraim, Benjamim, Zebulon, Manassés, Dan, Naftali, Gade e Aser. As 12 tribos de Israel, você hoje encontra a sua nova versão aqui representada no Novo Testamento. Você encontra, é como se Deus estivesse falando, a nova Israel, a antiga Israel já foi, mas hoje eu estabeleço a nova Israel. As novas tribos de Israel. E aí fica muito importante esse ato simbólico, esse número 12. E assim ele escolhe. E um detalhe também muito interessante, apóstolo significa enviado de, nesse caso, enviado de Jesus Cristo. Então esses 12 aparentemente iriam representar Jesus Cristo, iriam fazer obras em nome de Jesus Cristo. E bom, se vai fazer obras, vai fazer tudo isso, a gente acredita que o currículo dessas pessoas é competente, né? A gente acredita que os currículos dessas pessoas têm diversas habilidades, diversos talentos, afinal, olha quem eles iriam representar. E aqui, no verso de número 15, e a exercer a autoridade de expelir demônios. E a exercer a autoridade de expelir demônios. É importante aqui,
eles dão ferramentas, dão dons para que esses discípulos que viraram apóstolos tenham condições de ser apóstolos. E, bom, vamos ver quem são essas pessoas. Eis os 12 que designou. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro. Vamos esquecer Pedro, aquele do do Atos dos Apóstolos. A gente não sabe quem é aquele Pedro lá dos Atos dos Apóstolos. A gente vai lembrar do Pedro, o Pedro que é instável. O Pedro que, no momento que Jesus ia ser preso por algum dos soldados romanos, Pedro já puxa a espada, já tora a orelha do soldado. E Pedro é bruto. Pedro é raivoso. A gente lembra desse Pedro, é esse Pedro que a gente quer. Olha aqui quem Jesus chamou. Mas não somente isso. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu os nomes de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Esse detalhe, filhos de trovão, nos diz tudo. Raiva, ira. Já foram aí, 3 pessoas das quais você já tem aquela dúvida, olhando como aquele olhar humano. A gente já vê que são pessoas das quais, para representar Jesus, ser apóstolo, é um pouco duvidoso. Mas continuamos. Verso de número 18. André. Quem era André aqui? André, a gente vê que é o homem dos bastidores. Porque muitas das vezes a gente vai ler os quatro livros, os 4 evangelhos, a gente quase não vai ouvir o nome de André. Mas André, por exemplo, quando Jesus Cristo estava com a multidão, iria multiplicar os 5 pães e 2 peixinhos, André traz o garoto que tinha esses alimentos e traz até Jesus. Então André, ele sempre está trazendo uma pessoa até Jesus. Ele tem esse papel, mas por detrás dos bastidores. Filipe é aquele que, ainda nesse milagre dos 5 pães e 2 peixinhos, pensou somente com os recursos. Então, olha, a multidão estava lá, e agora? A gente não tem dinheiro, então não dá para fazer nada, Jesus. Como a gente vai dar alimento para essas crianças, para essas pessoas? A gente não tem dinheiro. Então ele só pensa somente com os recursos. Ele é matemático. Ele tem esse olhar ser humano também. Bartolomeu é aquela pessoa que é preconceituosa. É aquele que fala, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Então é aquele preconceituoso. Mateus era aquela pessoa que cobrava impostos. Era batente, era servo do governo, empregado do governo. E as pessoas não gostavam de Mateus. Tomé é aquela pessoa que, olha, eu preciso ver para crer. Aquela pessoa de pouca fé. Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, pessoas de bastidores. Porque a gente não vê essas pessoas escritas aqui nos evangelhos. Esse Tiago aqui não é o Tiago que tem até um livro dentro da Bíblia, é outro Tiago. Mas a gente acredita que Deus também trabalhou na vida deles. Simão, o Zelote. Quem era esse Simão, o Zelote? Ele fazia parte de um grupo que defendia conspirar contra o Império Romano. Eu vi um comentário do Hernandes Dias Lopes, ele falava que Simão, o Zelote, ele fazia parte da extrema esquerda. Então, e por último, Judas Iscariotes, a quem o traiu, e nós já sabemos de Judas, né? O traidor. E diante de todos esses currículos, diante de todos esses dons e talentos que a gente viu aqui, caráter dessas pessoas, mesmo assim, Jesus Cristo escolheu. E aqui, por meio disso, vem aqui a aplicação da mensagem. Jesus Cristo, por meio de sua soberania, os escolheu. Jesus Cristo, por meio do por ele ser Deus, ele predestinou, selecionou essas pessoas como apóstolos, porque ele não estava preocupado com o caráter do momento deles, com os dons que eles tinham naquele momento, com as habilidades que eles tinham naquele segundo. Mas antes, Jesus Cristo os capacitou. Entendia que Jesus Cristo havia de capacitar, independente do caráter, independente das habilidades que eles tinham naquele momento. E ainda assim, Jesus Cristo chamou Judas.
É claro, meus irmãos, que a gente sabe que Deus já sabia, já predestinou, já selecionou Judas que havia de trair Jesus. Isso aqui não é como Deus estivesse dando um tiro no pé do seu filho. Mas devemos entender que a soberania de Deus estendeu a este ponto que chamou uma pessoa que havia de trair ele mais tarde. Tudo estava sob o controle de Deus. Tudo estava sob o controle de Jesus Cristo. Da mesma forma que Davi e Golias, Deus estava no controle. Da mesma forma que os exércitos batalhavam, pelejavam contra o exército de Israel, que olhando com um olhar humano, não havia chance, Deus estava no controle. E aqui, até mesmo na seleção dos 12 apóstolos, Deus estava no controle. É isso que temos que ter em mente. Hoje, na nossa igreja, a gente sempre tem aquela questão de eleição. E muitas das vezes, as pessoas que são eleitas, eu falo isso porque eu também fui eleito como diácono, vem aqueles pensamentos: será que eu sou capaz de exercer tamanho ofício? Será que determinada pessoa não seria mais capaz? Vem esses pensamentos, mas não somente fica com os diáconos. Será que um presbítero vem esse pensamento? Será que eu sou de fato, tenho condição de ser presbítero? Um pastor? Será que de fato não é o meu momento de ser pastor? Eu deveria ser pastor aqui? Vem esses pensamentos humanos. Olhamos com uma visão humana, mas devemos entender que se Deus os selecionou, os predestinou para tamanho ofício, Deus há de capacitar como Ele capacitou aqui, como Ele deu condição aqui, como Ele estava no controle aqui. E fica um detalhe acerca de Judas, o único do qual o traiu. Devemos entender que toda essa condição de Judas trair Jesus foi predestinada e Deus estava no controle. Quem aqui, com certeza todo mundo aqui já viu algum absurdo das igrejas aí? Pessoas de nome grande, pessoas que têm de fato uma autoridade, fazendo absurdos com o nome de Deus, absurdos com a igreja. Temos que entender que Deus também está no controle com relação a essas igrejas, com relação a esses líderes. E no momento certo, como Deus lidou com Judas, como foi o tratamento de Judas, desta forma será com esses líderes, pois muitos já estão se enforcando somente com seus próprios argumentos. E no momento certo, o Deus que está no controle também há de dar cabo deles. Não devemos não nos preocupar, mas sim acreditar na soberania de Deus que operou lá no Antigo Testamento, que operou na eleição dos 12 apóstolos e que continua operando na eleição desta igreja, que continua operando nas eleições de todas as igrejas e tudo mais. Meus irmãos, que todos nós podemos não olhar somente com esse olhar humano, matemático, pensar em números. Todos nós pensamos num Deus soberano, no Deus grande, superior, que tem sobre todas as situações total controle. E assim se submeter totalmente à vontade santa e gloriosa do nosso Deus. Amém?